Miqueias 3, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12, todo o terceiro capítulo deste livro. Mais uma vez eu convido os irmãos a prestarem atenção na leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis, como para a panela, e como carne no meio do caldeirão. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim, diz o Senhor acerca dos profetas, que fazem errar o meu povo e que clamam paz, quando tenho que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, por-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, e edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém. Até aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Ó Senhor, Deus eterno, todo-poderoso, único Deus vivo, nós te louvamos pela tua palavra revelada a nós. Nós rogamos agora a tua ajuda, que o Senhor possa derramar o teu Santo Espírito sobre nós, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos para vermos a tua glória e ouvirmos a tua palavra. Que o Senhor possa aplicar a tua palavra em nossos corações, para que vivamos segundo os teus santos ensinos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, não é dúvida para ninguém que liderança é algo importante, né? Você já deve ter visto, se você procurou emprego, se você viu algum curso de como formular um bom currículo, você provavelmente foi instruído a colocar características ou qualidades que você tenha, que são qualidades de um bom líder. Se você trabalha, você consegue reconhecer quando uma pessoa é um bom líder, e você provavelmente percebe a diferença que um bom líder faz no trabalho. Isso não é só uma realidade para o trabalho, para a vida econômica, mas isso é importante desde os primeiros passos da vida. Se você já observou crianças brincando, às vezes crianças que nem se conheciam se reúnem em um evento, um almoço, alguma coisa, e essas crianças automaticamente se organizam. Não precisa de nenhum adulto ir lá e dar as instruções. Normalmente, uma das crianças assume esse papel de líder, algo natural, algo que acontece pela própria personalidade, e essa criança, então, conduz toda a brincadeira. Um bom líder é fundamental para uma brincadeira de criança, para a nossa vida durante todo o seu percurso, para o nosso trabalho e em todo o mercado de trabalho. Não é diferente no meio do povo de Deus. A igreja precisa de bons líderes.
Deus deu instruções para os homens que querem exercer liderança na igreja, de quais seriam as qualificações dessas pessoas. O que nós vemos no texto que nós lemos é o profeta Miqueias denunciando os líderes do povo de Deus, que eram exatamente o contrário das qualificações que a Bíblia dava. Eles, ao contrário do que a Bíblia faziam, eram líderes maus, líderes perversos. Então, o que nós vamos aprender hoje, à luz do texto lido, é como identificar líderes perversos. Quais são as características de líderes ruins, perversos, maus? O que eles fazem? Segundo Miqueias, o profeta, líderes perversos amam o mal, enganam o povo e detestam a justiça. Amam o mal, enganam o povo e detestam a justiça. Veja, do versículo 1 ao versículo 4, como líderes perversos amam o mal. O profeta diz assim: ouvi agora vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel. Esses dois títulos se referiam a duas posições distintas, mas com papéis semelhantes na nação de Israel. Seria o equivalente aos dias de hoje ao magistrado. Eram pessoas que tinham autoridade local debaixo da autoridade do rei. Em outras palavras, eles faziam a função do rei de uma forma localizada, limitada. O rei tinha autoridade sobre todos, debaixo do rei existiam outros líderes que eram submissos ao rei, mas que tinham pessoas que eram submissas a eles. E essas funções eram chamadas cabeças de Jacó e chefes da casa de Israel. Distintas, mas com uma função semelhante, posição de autoridade. E o que o profeta está dizendo ele está convocando estes homens, essas pessoas que tinham essa posição de autoridade, que exerciam liderança no meio do povo de Deus, e está denunciando o que eles fazem. Ele começa essa denúncia com uma pergunta retórica. Ele diz: não é a vós que pertence saber o juízo? Ele está perguntando: não deveriam ser vocês, cabeças da casa de Israel, que deveriam saber o juízo, que deveriam conhecer a justiça? É isso que o profeta está explicando. E veja, nessa pergunta, ele está já fazendo uma acusação, uma forma retórica de acusar uma pessoa. Da mesma forma, quando você vê seu filho indo correndo lá para fora brincar, e você acabou de mandá-lo tomar banho ou arrumar o quarto, ou seja lá o que for, e você sabe que ele não fez o que você mandou, você então faz uma pergunta, aquela pergunta que mãe sempre faz: você não tinha que estar arrumando o seu quarto? Você não tinha que estar tomando banho? Será que você já fez o que eu mandei? Essa pergunta, obviamente, tanto o filho quanto a mãe sabe que a resposta é não, não fez. O profeta está acusando estes líderes de não conhecerem a justiça, sendo que eram exatamente eles que deveriam conhecer a justiça. Mas que justiça é essa que o profeta menciona neste texto? A palavra utilizada é uma palavra que normalmente diz respeito à justiça de Deus, no seu relacionamento pactual com o seu povo. O que o profeta está dizendo é: olha, vocês que são líderes do povo de Deus, deveriam conhecer a justiça de Deus, a justiça segundo a palavra de Deus, as leis do Senhor. E não só conhecer, mas promover essa justiça, exercendo o papel de vocês como líderes com a justiça que Deus ensina, com a justiça que Deus revela. O profeta os acusa: vocês não conhecem a justiça. E ele continua: vocês, esses líderes, aborrecem o bem e amam o mal. Aborrecem o bem e amam o mal. Não apenas não conhecem a justiça, mas, além de tudo, amam a injustiça, amam o que é mal, o que contradiz a palavra de Deus. Como que vocês fazem isso? O profeta continua, e agora ele dá ilustrações
que faziam sentido para os leitores, para os que ouviam essa profecia, e também faz sentido para nós. Preste atenção, ele está usando ilustrações culinárias de uma receita de que se cozinha. Ele diz assim: deles, do povo, então os profetas, os líderes que são perversos, que não conhecem a justiça, arrancam a pele e a carne de cima dos ossos do povo. Se você já tentou desossar um frango, você sabe o quão difícil e árduo é esse trabalho. Algumas pessoas fazem muito rápido, mas isso não significa que é algo simples. Requer força e requer habilidade, e não é algo muito belo de se presenciar, uma pessoa tirando a pele e o couro de um osso. É essa imagem que o profeta usa. Os líderes que amam o mal, que não conhecem a justiça, tratam do povo como se estivessem desossando este povo, se estivessem realmente tirando a pele fora deste povo. O profeta continua: comeis a carne do meu povo e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos e os repartis como para a panela e como carne no meio do caldeirão. Depois de desossar aquela carne, ela é picada, os ossos que ficam são quebrados e lança tudo na panela com água bem quente, aquele tempero que só você sabe fazer, e assim você faz aquele delicioso caldo, aquela deliciosa sopa, ou seja lá qual for o prato que você está imaginando. É esta ilustração que o profeta usa. O que os líderes faziam é como se estivessem preparando o povo para serem consumidos. É como se estivessem literalmente agindo como açougueiros e cozinheiros, partindo, cortando, colocando no caldeirão e preparando aquilo que eles iriam consumir. Esta é a imagem dos líderes do povo de Deus. É assim que o profeta nos mostra como os líderes agiam naquele tempo, no período em que ele profetizou. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai perceber que essa imagem, essa descrição se aplica muito bem aos nossos líderes nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela é atual, ela fala aos nossos corações até mesmo nos dias de hoje, atualmente. E se você parar para pensar na maneira que os nossos líderes agem, as decisões que os líderes tomam, você vai ver que eles também são canibais, que querem apenas engordarem às custas do povo. O que os líderes de Israel faziam não é tão diferente do que os nossos líderes fazem. E o profeta está denunciando, o profeta está acusando. O que vai acontecer com esses líderes? Versículo 4. Então chamarão ao Senhor, mas não os ouvirá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. O profeta já havia anunciado que a punição viria, que Deus iria descer em poder para julgar os pecados do povo e também, principalmente, os pecados dos líderes. Quando isso acontecer, estes mesmos líderes que hoje acham que conhecem a justiça e agem para o próprio ganho, vão clamar, vão chorar, rogando pela misericórdia de Deus. E o que vai acontecer? Deus não os ouvirá. Deus esconderá o rosto deles. Queridos, não há nada pior do que ter Deus virando o rosto para você, para mim. A punição mais terrível que o ser humano pode criar, inventar, condenar alguém, não chega perto da pessoa ter o rosto de Deus virado para ela, abandonado pelo próprio Deus. Mas é isso que ele diz que acontecerá com esses líderes perversos que amam o mal, amam o mal. Os nossos líderes são assim, é verdade. Talvez nem todos, talvez todos, não estou aqui acusando, estou apenas dizendo o que acontece na sociedade. E nesses instantes você pode olhar para a palavra de Deus e ter conforto, sabendo que Deus está vendo a injustiça dos líderes. Deus conhece o que os líderes deveriam fazer, conhecer a justiça, promover a justiça, ou como a Bíblia diz no Novo Testamento, promover o bem e restringir o mal. Essa é a função do magistrado nos dias de hoje. E não fazem isso, não fazem. Mas Deus está vendo.
e Deus descerá em poder para julgar. Conforte-se nisso, alegre-se nisso. Não permita que a injustiça do mundo, que os líderes que amam o mal tirem o seu sossego. Olhe para a palavra de Deus, olhe para o seu Deus, que conhece a justiça, que é o Deus justo, que irá julgar todos estes que oprimem e transgridem o seu povo. Os filhos de Deus não ficam desamparados. Deus está vendo e Deus irá virar a face para esses líderes perversos. Mas, irmãos, com relação a conhecer a justiça, isso é algo que se aplica a todos nós. Mesmo que nós não tenhamos posição de magistrado civil, não tenhamos nenhum cargo de autoridade na sociedade, ou talvez você tenha, seja lá a situação, você como um servo de Deus deve conhecer a justiça de Deus. Você como um pai, e eu me refiro agora aos homens que aqui estão, você deve exercer um papel de líder no seu lar, na sua família, na sua casa, e neste papel você deve conhecer a justiça e promover a justiça de Deus. Não é a justiça humana, não é a sua justiça, não é a sua vontade, é o que Deus ensina. Você conhece a justiça? Você tem se informado e aprendido mais e mais sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus? Como que você vai promover essa justiça se você não a conhece? Busque conhecer a justiça de Deus. Leia o que Deus revelou nas Escrituras. Olhe para a maneira que Deus nos manda liderar. E com a graça dEle, dependendo do Santo Espírito dEle, rogue para que Ele te faça um líder justo. Um líder contrário do que é descrito aqui. Um líder que ama a justiça, que conhece a justiça. Se você tem filhos, eduque os seus filhos para conhecer a justiça de Deus. Eduque os seus filhos homens para crescerem e serem cidadãos que conhecem a justiça, cidadãos que promovem a justiça de Deus, cidadãos que são bons líderes, bons pais, bons maridos. Desde cedo comece a inculcar na cabeça dessas crianças que eles são pessoas que nasceram no reino de Deus, que conhecem a justiça de Deus e têm o dever de promover essa justiça aonde estiverem, que eles possam desejar exercer essa função. Ensine-os na palavra de Deus. Se você, agora eu me refiro às mulheres, às mães, às esposas, você também tem funções de líderes na sociedade. Nós lemos o texto lá em Tito, onde Paulo dá instruções para as mais velhas ensinarem as mais novas. As pessoas estão olhando para você. Dê bom exemplo, dê exemplo de justiça. Conheça o que Deus ensina, o que Deus demanda e promova essa justiça. Não haja como esses líderes, mas amem a justiça. Amem a justiça. Como que nós vamos reconhecer líderes perversos? Eles amam o mal, não conhecem a justiça e agem de forma até mesmo canibalística com o povo, querendo apenas o seu próprio bem, apenas aquilo que é bom para eles. Mas não é só essa a característica de um líder perverso. A segunda característica, nós vemos no versículo 5 ao 8, que eles enganam o povo, ou conduzem o povo a um caminho torto. Uma outra forma de entender o que eles estão fazendo. O profeta, depois de denunciar o pecado dos líderes do magistrado, ele se vira agora para os profetas. Os profetas não tinham a mesma autoridade que esses cabeças da casa de Israel tinham, porém, ainda assim exerciam liderança. O povo buscava a instrução deles, o povo ouvia o que eles tinham a dizer, eles tinham uma influência muito grande e exerciam liderança no meio do povo de Israel. E esses líderes, um pouco diferente agora do primeiro grupo que foi denunciado, também eram perversos. Por quê? Porque eles enganavam o povo. O versículo 5 diz: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo. O que eles fazem? Enganam, levam o povo a um caminho torto. Como? Eles clamam paz quando têm o que mastigar, mas apregoam guerra contra aqueles que nada lhes metem na boca. E o que o profeta está dizendo é, quando a pessoa tem dinheiro, quando a pessoa tem
o que dar aos profetas, eles profetizavam um futuro abençoado, paz, sucesso, estabilidade, vitórias. Mas aqueles que não tinham dinheiro ou que não queriam pagar, eles profetizavam guerra, maldição, destruição, derrota. Líderes que tinham a função de revelar a palavra de Deus ao povo e ensinar a palavra de Deus ao povo, profetizavam aquilo que o povo conseguia pagar. E quanto mais pagavam, melhor era o anúncio que os profetas faziam. Líderes perversos que enganam o povo, que conduzem o povo num caminho torto. Mais uma vez, não é diferente dos líderes que existem nos dias de hoje. Não é diferente dos profetas, entre aspas, que existem nos dias de hoje. Pessoas que exercem influência através do seu discurso. Não são profetas, não cremos na continuidade desse ofício. Alguns se declaram profetas de maneira errada, mas vamos expandir o conceito para além da igreja. Com a internet, todo mundo tem um poder de influência aumentado, e algumas pessoas têm um poder de influência muito grande. Milhões e milhões de seguidores nas redes sociais, e o que elas falam, o que elas postam, o que elas compartilham, causa influência nas pessoas. E normalmente elas falam bem de quem enche o bolso delas. Normalmente falam bem daquilo que traz bem a elas. E falam mal do que não enche os seus bolsos. Mais uma vez, não estou acusando nenhum indivíduo específico, não tenho ninguém assim em mente, estou apenas dizendo um reflexo do que acontece nos dias de hoje. Assim como antigamente os profetas, que tinham influência, que deviam levar o povo pelo caminho reto de Deus, levavam a caminhos tortuosos, assim são as pessoas que têm o poder da fala nos dias de hoje, que têm a influência. Mas isso não é só lá fora. Infelizmente, na igreja, isso também é verdade. Quantas pessoas falam só o que convém, quantas pessoas falam só o que vai trazer aceitação ao público. As pessoas que têm influência, usam essa influência para o seu próprio ganho, para encher o seu bolso. Não são diferentes do primeiro grupo de líderes que o profeta denunciou. Ele só não usou as imagens, a ilustração culinária aqui, mas o resultado final é o mesmo. Enganam o povo, oprimem o povo, levam o povo a caminhos tortos para o próprio ganho. Quando enchem a boca, profetizam paz. Quando nada tem, apregoam guerra, apregoam guerra. O que vai acontecer com esses líderes? No caso aqui, o profeta está dizendo de homens que eram profetas, falsos profetas, mas tinham a função oficial de profecia. O profeta diz que eles iriam perder toda a capacidade de anunciar a palavra de Deus. Será noite sem visão e tereis trevas sem adivinhação. Por-se-á o sol sobre os profetas e sobre eles enegrecerá o dia. O que Miqueias está dizendo é que esses falsos profetas que enganavam o povo iriam não ser capazes de continuar fazendo adivinhação, profecia, nada disso. De fato, na verdade, eles se envergonhariam pela sua incapacidade de cumprir com o seu papel. Miqueias diz que eles cobrirão o bigode ou colocarão a mão sobre a boca, um sinal ou um gesto naquela época de vergonha, de humilhação. Eles deveriam falar, eles tinham sido pagos para falar e não conseguiriam fazer as profecias, não conseguiriam ter mais adivinhação nenhuma. Por quê? Porque estavam levando o povo por caminhos tortuosos, estavam enganando o povo. Mais uma vez, se você vê isso acontecendo nos dias de hoje, você pode ter conforto que Deus está vendo e Deus irá julgar. Você não precisa tomar justiça nas próprias mãos, você não pode permitir que essas coisas te façam reclamar ou acusar a Deus de estar dormindo, de não estar percebendo. Não permita-se inconformar com essas coisas. Lembre-se que o tempo de Deus é diferente do nosso, que Deus está
comandando, coordenando todas as coisas segundo os decretos eternos dele, para a glória dele. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o momento da salvação. Ele sabe exatamente o que deve acontecer, porque Ele já determinou todas as coisas. Confie nele e lembre-se de textos como esse. Deus irá julgar. Essas pessoas responderão pelos seus atos. Não existem pessoas que sairão impunes dessas situações, principalmente líderes, pessoas que exercem poder de influência, de liderança. Conforte-se nisso, lembre-se disso. Mas, irmãos, nós podemos aplicar o erro deles para nós, mais uma vez, e principalmente nos nossos relacionamentos familiares. Quantas vezes você deixou de falar algo por medo das consequências? Pode ser no trabalho, aquele seu colega que está fazendo algo errado, mas é seu amigo de infância, você gosta muito dele. Quando você passou por dificuldades, ele te ajudou. Então, pela amizade, pelo amor que você tem por essa pessoa, você não o confronta. Olha, o que você está fazendo é errado, pare com isso. Você não faz, você releva, porque ele te ajudou, porque você gosta muito dele. Nos nossos lares, porque estamos cansados, porque não queremos que os nossos filhos tenham nenhum sentimento negativo com relação a nós. Às vezes usamos até mesmo justificativas aparentemente plausíveis, como, por exemplo, eu conheço uma família que o filho não fala mais com o pai, porque o pai colocava muito limites no filho, e por causa disso nós não colocamos limite nos nossos e não denunciamos o pecado dos nossos filhos. Estamos agindo como estes líderes, que só falavam o que convinha, só falava o que trazia lucro e ganho para eles mesmos. Mais uma vez, esse princípio nem sempre é relacionado a dinheiro. Nenhum pai fica rico porque corrigiu o filho, pelo menos não normalmente. Mas nós deixamos de corrigir, não para ganhar dinheiro, mas para ganhar a afeição temporária. Nós deixamos de confrontar o mal, quando temos a obrigação de fazer, não por riqueza, mas por aceitação. Isso não é só para pais, para adultos. Você jovem, você adolescente, criança, aquele grupo de amigos que se reúnem para fazer algo ruim, para tirar sarro de alguém, para oprimir uma outra pessoa, e você sabe que isso é errado, isso te incomoda, mas você sabe, se eu falar alguma coisa, eu não serei mais amigo deles, então eu vou ficar quieto. Pior, eu vou participar do que está acontecendo, para me enturmar, para ter os meus amigos. Eu não quero ser o excluído da turma. Essa é uma tentação real, desde pequenininho, e ela aumenta conforme nós crescemos. Na faculdade, a mesma coisa. No mercado de trabalho, a mesma coisa. Na sociedade em geral, temos a tendência, somos tentados constantemente a apenas dizer aquilo que nos traz ganho, a apenas ficar firmes em nossas posições, desde que não ofenda ninguém. E, irmãos, as coisas estão caminhando de um jeito que cada vez mais coisas ofendem mais facilmente. Chegará a um ponto em que você dizer que vai à igreja já será ofensivo. Você estará oprimindo as pessoas que não vão. Cuidado, cuidado. Não seja como estes falsos líderes, falsos profetas. Conheça a justiça. Fale da justiça. Não permita que o ganho temporário conduza o seu vocabulário àquilo que você diz, àquilo que você faz. Obviamente, isso se aplica a mim como pastor. A tentação é não falar, não condenar, não denunciar. Seja lá qual for o motivo. Tem eleição semana que vem, não vou denunciar o pecado porque quero ser eleito. Família tal dá 30% do dízimo da igreja, não vou denunciar o pecado porque estou preocupado com a situação financeira. É uma tentação real. Ore pelo seu pastor. Semana que vem nós teremos eleição de presbítero.
Ore pelos seus presbíteros e pelo irmão que está indicado, se for da vontade de Deus, será reeleito, para que ele possa ser um líder que anuncia a palavra de Deus, que fala da justiça de Deus, independente da aceitação ou do que ele vai ganhar. Muitas vezes, perderemos tudo por falar a palavra de Deus, mas perdendo tudo neste mundo, ganhando tudo em Cristo Jesus, ganhando tudo segundo a vontade de Deus. Como que nós reconhecemos líderes perversos? Amam o mal e enganam o povo. Amam o mal e enganam o povo. E não só isso, detestam a justiça. Talvez você está pensando, amar o mal, detestar a justiça é sinônimo, é verdade. Porque o que o profeta Miqueias faz no versículo 9 ao 12, agora ele se refere a ambos os grupos, os líderes do magistrado e os profetas, e ele resume tudo o que eles estão fazendo de errado. E o resumo disso tudo é: detestam a justiça. São perversos porque amam o mal, enganam o povo, e em tudo isso eles detestam, odeiam a justiça. O profeta diz assim: ouvi agora isso, vós, cabeças de Jacó, vós, chefes da casa de Israel, que abominais o juízo, que detestam a justiça e perverteis tudo que é direito. O que eles fazem, edificais a Sião, o monte do Senhor, com sangue, e Jerusalém, a capital do reino do sul, com perversidade. Ou seja, a ação deles domina toda aquela cidade, todo aquele povo com sangue, eram violentos, corruptos, perversos. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro. Em todas as esferas da liderança daquela nação, o que conduzia, o que fazia a roda girar, vamos dizer assim, eram as propinas, eram o suborno. Os profetas profetizavam por dinheiro, os professores ensinavam por dinheiro, os magistrados decidiam por dinheiro. Corrupção a todo lugar. E ainda são ousados, Miqueias vai dizer, se encostam ao Senhor dizendo, não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Além de tudo isso, ainda tinham a ousadia de dizer, nós somos servos de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação escolhida por Deus. Nada de mal vai acontecer. Eu posso ser perverso o tanto que eu quiser, eu posso ser canibal com relação ao povo para os meus próprios ganhos, eu posso enganar a todos para o meu próprio bem, porque eu sou um servo de Deus. Ninguém ouse tocar no servo de Deus. Nós somos a nação escolhida. Tenha a ousadia de se encostar no Senhor, achando que podem fazer o que quiser, porque Deus salvou essa nação. Realmente detestam a justiça. Detestam a justiça. O que acontecerá com eles? Por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Todo o povo sofre por causa dos líderes. Isso é um chamado de atenção a todos nós que temos cargos de liderança. Pais, mães, professores. Você, irmão mais velho, às vezes, por causa da nossa injustiça, as pessoas debaixo da nossa autoridade sofrem. Cuidado. Exerça a sua liderança com responsabilidade. Ore para que Deus te capacite para ser um bom líder, para ser um bom pai, um bom marido, um bom irmão mais velho, uma boa esposa, uma boa mãe. Peça para que Deus não castigue a sua família pela sua injustiça, ou não permita que as consequências do seu pecado se estendam para os menores. Mas veja, normalmente, o erro, o fracasso, a perversidade dos líderes afetam toda a sociedade. Olhe para o nosso país. Compare com tempos atrás. As coisas ficam mais caras, a inflação, a violência aumenta, a saúde
piora. Essa pandemia que nós tivemos, que deveria ter unido todo o povo e também a liderança, situação, oposição, mais uma vez, não estou aqui falando nada de nenhum partido político, algum candidato, nada disso, estou apenas fazendo uma leitura da situação geral, mas essa pandemia que deveria ter unido todos em prol de uma solução que prejudicaria o menor número de pessoas possível, se tornou oportunidade para o próprio ganho, oportunidade de popularidade, oportunidade de ganhar influência, oportunidade de enriquecer, oportunidade de partir o osso do povo, jogar na panela e comer, como o profeta diz. E isso não é só os políticos, todos nós. Será que você não fez nenhuma afirmação, alguma postagem na internet criticando as pessoas que discordavam de você apenas para ganhar popularidade, para ganhar aceitação? Mais uma vez, o que o profeta descreve aqui se aplica a todos nós, em vários níveis. O princípio da perversidade está em todos nós. Mas, queridos, sim, a sociedade em geral sofre com a perversidade dos líderes. Mas, mais uma vez, nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos, Deus está vendo. E Deus irá cobrar. Deus julgará. Deus salvará o seu povo, como nós vimos no final do capítulo anterior, quando Miqueias também está denunciando os líderes de Israel por roubar a casa, a terra do seu povo. No finalzinho ele diz assim: olha, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. O povo de Deus será ajuntado, preservado, congregado. Deus não desampara o seu povo. Deus não se esquece do seu povo. Deus não permite que líderes perversos saiam ilesos e impunes. Descanse nele, confie nele, busque crescer no seu conhecimento e no seu relacionamento com ele, através das dificuldades que líderes perversos impõem na sua vida. Use o aperto financeiro que vem de uma corrupção, é verdade, que é algo terrível, para aprender a confiar mais em Deus, para ser mais fiel nos seus dízimos. Use a crise de saúde, as doenças que aumentam, a pandemia, para aprender a confiar mais em Deus. Para entender que não é o remédio ou um país perfeito que te dá saúde, mas o Deus Todo-Poderoso. Apesar de toda essa perversidade que existe no mundo, este Deus é o seu Deus. Confie nele. Irmãos, esse texto nos ensina como reconhecer líderes perversos. Se você percebeu, nós falamos de magistrados que tinham a função do rei, nós falamos de profetas que tinham a função de trazer a palavra de Deus ao povo, e no final nós falamos de toda a liderança, inclusive os sacerdotes, que tinham a função de ensinar. No versículo 11, os seus sacerdotes ensinam por interesse. Esses três ofícios nos apontam para aquele que é totalmente oposto ao que é descrito aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo é um rei que ama a justiça e cumpriu com toda a justiça perfeitamente. Jesus Cristo é um profeta que revela a vontade de Deus, a palavra de Deus perfeitamente, completamente. Jesus Cristo é um sacerdote que se entregou por nós e intercede por nós constantemente à presença do Deus Pai. Se você está em Cristo, você pode olhar para tudo isso e se alegrar, porque o seu magistrado, o seu rei, o seu profeta, o seu sacerdote, não é assim. É Jesus Cristo. Se você não conhece a Cristo ainda como Senhor e Salvador da sua vida, péssimas notícias. Os seus líderes são exatamente assim. Aqueles que você coloca a sua esperança são exatamente assim. Abandone todos estes. Confie em Jesus Cristo, o Rei, profeta e sacerdote perfeito, que nos dá a vida eterna e a vida em abundância. Vamos orar mais uma vez.